Olá, sejam bem-vindos ao canal 85-Bit Developer. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e esta é a nossa 13ª aula do curso completo de PHP. Bem, na primeira aula do curso comentamos que numa arquitetura web, normalmente, utilizamos na primeira camada tecnologias do cliente como HTML, JavaScript, CSS. Na segunda camada, podemos utilizar o próprio PHP para receber esses dados da camada do cliente. E é salutar utilizar na terceira camada alguma tecnologia que permita persistir esses dados, de maneira com que ele suporte, por exemplo, múltipla concorrência, isso é, mais de um usuário utilizando ao mesmo tempo, e mesmo assim ele possa nos garantir a integridade dos dados. Pois bem, do mesmo jeito que nós utilizamos o $request para receber dados do formulário do HTML, por exemplo, permitindo essa nossa integração do PHP com a primeira camada, e o próprio echo e o print, que servem para a gente poder literalmente enviar informação, isso é, imprimir algo na tela ou, no caso, no HTML do navegador do usuário, o PHP também possui integração com essa terceira camada, isto é, a camada de representação ou persistência dos dados. Bem, até hoje, os bancos de dados mais populares continuam sendo ainda os bancos de dados relacionais. Mas se a gente dar uma olhadinha aqui nesse site, e a gente vai ver que dos 5 bancos mais utilizados, 4 são bancos de dados relacionais. Oracle, MySQL, SQL Server e o Postgres. Exatamente os 4 bancos de dados que começaremos a utilizar durante o nosso curso. E para integrar o PHP com esses 4 sistemas gerenciadores de bancos de dados, utilizaremos o PDO. O PDO surgiu no PHP 5.1. Até o PHP 5, toda vez que a gente precisava acessar algum banco de dados utilizando o PHP, era necessário usar alguma extensão específica de cada banco. E essa extensão normalmente é composta de um conjunto de funções únicas em relação às demais. E isso acabava criando um problema quando você precisava, por exemplo, migrar sua aplicação PHP que utilizava um SGBD-X para utilizar um SGBD-Y, porque nem sempre o nome das funções batiam. Além do mais, normalmente essas funções são sempre precedidas pelo prefixo que costuma ser o nome do próprio banco. Por exemplo, lá, MySQL Connect, é o nome da função do drive específico do MySQL. Aí tinha lá do SQL Server. E aí cada uma delas continha lá suas funções que muitas vezes só existiam em um e não existia nos outros. Bem, a partir do PHP 5.1 surgiu o PDO, que é o PHP Data Object, tá? E ele é um DBAL. O que é um DBAL? É uma camada de abstração para acesso a bancos de dados. Então, o propósito maior do PDO é criar uma API, uma interface única, tá? Onde a gente vai ter aquele conjuntinho de métodos, de classes, em que você vai poder utilizar em qualquer implementação de PDO. E aí isso começa a unificar e reduzir o nosso trabalho quando a gente precisa migrar ou utilizar mais de um banco de dados, porque isso acaba criando um padrão de acesso a bancos de dados. Eu só preciso salientar e reforçar que o PDO ele é uma camada de abstração para acesso a bancos e recursos de recuperação, transação e exceções. Porém, ele não fornece abstração de SQL e nem emula os recursos que não existem em um banco e existem nos outros. Então não podemos esperar, por exemplo, que o PDO seja capaz de fazer sozinho a paginação no MySQL que utiliza o limit e no SQL Server 2012 em diante que utiliza o fetch offset. Isso o PDO não faz. Isso é responsabilidade nossa, tá? Porque cada banco de dados foi tendo suas escolhas específicas de SQL não ANSI, ou podemos utilizar algum recurso mais avançado como uma biblioteca de ORM, beleza? Bem, então o PDO ele vem com esse propósito de criar uma interface única para acessar bancos de dados que implementem um modelo relacional. Caso você já conheça o modelo relacional, sinta-se à vontade para avançar um pouquinho o vídeo até a parte que a gente começa a utilizar o PDO. Caso você ainda não conheça este paradigma, fica aqui comigo que nós teremos uma rápida introdução aos conceitos do modelo relacional. Vamos lá. Bem, o modelo relacional, ele surgiu com uma abordagem para a gente poder representar conhecimento, representar informação, utilizando os recursos de tuplas, que seriam as linhas, e essas linhas estão agrupadas em relações, que seriam
as nossas tabelas. Bem, então se a gente tem um banco de dados que utiliza esse conceito, a priori ele é um banco de dados relacional. Para que a gente possa fazer acesso não só para recuperar, inserir ou até modificar essas estruturas de tabelas, surgiu uma linguagem de programação que é declarativa, diferente do PHP que é imperativa, que é o SQL, Structured Query Language. Então, o SQL ele surge como uma linguagem, uma interface para que a gente possa não só recuperar, mas também manipular não só os dados, mas as estruturas de bancos de dados relacionais. Além disso, similar também ao que nós vimos em orientação a objeto, o modelo relacional, como o próprio nome diz, ele permite o relacionamento entre essas estruturas, né? Essas estruturas são as tabelas, só que aqui, diferente do paradigma da orientação a objeto, onde a gente utilizava lá referência entre um objeto a outro, referência de memória, ou até coleções como array para representar multiplicidade nas relações, aqui no modelo relacional a gente utiliza conceitos de chave primária e chave estrangeira. Vamos agora destrinchar cada um deles, utilizando como exemplo o banco de dados MySQL. Vamos lá. Bem, aqui no MySQL, utilizando um cliente chamado PHPMyAdmin, que vem junto com o nosso AMP, eu posso acessar, por exemplo, a lista de tabelas que eu tenho dentro de uma base do meu banco de dados relacional, que no caso é o próprio MySQL. Então, por exemplo, eu posso entrar aqui e clicar para ver a estrutura da tabela livro. Então, aqui podemos ver que uma tabela é composta de quê? De campos, que na prática são as colunas. Cada campo possui seus nomes, está aqui, ó, ID, título, preço, ISBN, por aí vai. E cada coluna tem o seu tipo. Então aqui eu tenho int, eu tenho título, que é um varchar, que seria equivalente ao nosso string, só que com tamanho máximo pré-definido, porque aqui no ambiente de persistência isso é importante, pois isso influencia no tamanho que tudo vai ocupar em disco. Além disso, eu posso definir se alguma informação ela pode ficar nula ou não, tá? Então eu tenho null, que no SQL é null ou not null, se aquele campo ele vai ser obrigatório ou não. E também eu posso definir se algum campo ele vai ter a característica de unicidade, isso é, se aquele valor naquela coluna ele não poderá ser repetido nos próximos registros, nas próximas linhas. Então, se eu quiser definir que um campo ele tenha essa característica, eu uso o conceito de chave primária. Aqui no PHPMyAdmin fica sendo representado por essa chavezinha dourada aqui. Então, eu crio essa constraint, essa restrição, aonde eu estou definindo aqui, por exemplo, que o campo ID, eu vou ter um campo inteiro, um numérico. No caso aqui, ele vai ser um numérico sequencial, tá? O próprio banco de dados, quando eu habilito esse auto-increment, no caso aqui do MySQL, ele vai criar um sequencial para mim, a gente vai ver isso lá na tabela, fazendo com que eu tenha algum ponto de acesso único que me faça diferenciar o registro 1 do registro 2, beleza? Então, se a gente dá uma olhada aqui, não na estrutura, mas nos registros, isso é, o que seria equivalente às nossas instâncias na tabela, a gente pode observar aqui, ó, que o campo ID nunca se repete, porque o próprio banco de dados não deixa. Eu não poderia, por exemplo, ter mais de um livro cujo identificador é 10. Eu teria que começar com 11. E além disso, similar ao que vimos no paradigma da orientação a objeto, nós também podemos representar as relações entre as entidades do mundo real aqui no modelo relacional, porém com algumas peculiaridades que a gente vai observar caso a caso. Então, já que a chave primária é o identificador para eu acessar algum registro único na minha tabela, quando eu tenho uma relação, eu utilizo o recurso da chave estrangeira. Isso é, eu mantenho uma cópia do valor da chave primária da tabela com que eu faço relação na minha tabela original. Então aqui, por exemplo, eu tenho que o livro 1 ele pertence à editora 1 e o livro 3 também pertence à editora 1. Então, nesse exemplo, temos um caso típico de relacionamento muitos para 1, isso é, N para 1, aonde uma editora pode ter vários livros. Aqui no próprio PHPMyAdmin, se a gente clicar aqui no identificador da editora, a gente vê aqui, ó, a editora 1 é uma editora só, porém, ela possui mais de um livro associado a ela. Por quê? Porque uma editora pode ter vários livros. Então, só aqui a gente já está conseguindo visualizar como se faz um relacionamento 1 para N.
Diferente lá do PHP orientado a objeto, que a gente utilizava um array para poder fazer esse relacionamento, aqui a gente mantém uma cópia da chave primária da tabela 1 na tabela N. Comportamento similar ao que teríamos no relacionamento 1 para 1, onde um funcionário possui uma única habilitação. Então, nesse caso, a gente escolhe em qual dos dois lados a gente quer colocar a nossa chave estrangeira. Por uma questão de semântica, optei por colocar na habilitação o identificador do funcionário. Então está aqui, ó, o identificador único para identificar a habilitação de cada um dos funcionários. A diferença maior começa quando a gente precisa implementar o relacionamento muitos para muitos. Conforme eu já salientei, aqui a gente não utiliza um recurso, por exemplo, de um array, porque a gente precisa da atomicidade dos dados. Se o campo é nome, aqui a gente só guarda o nome, então a gente não tem um campo aqui multivalorado, tá? Que pudesse representar, por exemplo, uma pequena coleção dentro de uma célula. Então, quando a gente tem uma relação muitos para muitos, aqui, obrigatoriamente, nós precisamos utilizar o recurso de criar uma terceira tabela para fazer a relação muitos para muitos entre duas tabelas. Por exemplo, eu tenho a tabela autor. Um autor pode ter vários livros. E um livro pode ter sido escrito por vários autores. Então, a solução no modelo relacional diferente do orientado a objeto é criar uma tabela associativa, aonde eu mantenho uma combinação da chave primária de uma tabela com a chave primária da outra tabela, fazendo duas chaves estrangeiras. E, para garantir que isso não se repita, ou eu poderia fazer uma chave primária composta, ou, o que eu optei aqui eu acho mais salutar, que eu utilizei um unique composto, tá? Que é um recurso para eu garantir que a composição desses dois valores nunca se repitam, beleza? Então a gente é obrigado a criar uma tabela associativa para fazer a relação entre os dois. Essa já é uma das maiores diferenças entre o modelo relacional e o orientado a objeto. Eu também posso ter um autorrelacionamento, isso é, uma chave estrangeira fazendo referência à chave primária da própria tabela. Nesse meu exemplo aqui, eu criei uma chave estrangeira chamada gerente ID, aonde eu faço referência dizendo que, por exemplo, o funcionário 13, ele tem como gerente o funcionário 10. E, por sua vez, tem como gerente o funcionário 7. E, por sua vez, não tem gerente nenhum. Então, a gente poderia subentender que ele ou é o dono ou é um dos sócios majoritários da empresa, tá? Criando aqui uma hierarquia, fazendo autorrelacionamento. Bem, esses são os conceitos macros do modelo relacional. Se a gente fizer uma rápida comparação, lá no orientado a objeto eu tenho a classe, aqui no relacional o que eu tenho similar seria a tabela, no modelo OO eu tenho os atributos, o que seria algo similar aqui seria nossas colunas, lá no modelo orientado a objeto eu tenho as instâncias, o que seria similar aqui são os nossos registros. E eu também tenho os relacionamentos entre as entidades, salientando que como eu não tenho array, eu preciso sempre utilizar aquele recurso de chave primária e chave estrangeira para poder fazer os meus relacionamentos. Beleza? Bem, dada essa nossa introdução ao modelo relacional, chegou a hora de a gente começar a usar o PHP para acessar e utilizar os recursos de algum banco de dados relacional. Bem, o primeiro passo para começarmos a utilizar via PDO é escolher e habilitar uma extensão PDO. Por quê? O PDO puro, ele não faz nada, ele só é um padrão, isso é um conjunto de classes, métodos pré-definidos, em que uma extensão, isso é, uma implementação de PDO, deverá ter. Então, o primeiro passo é verificar, por exemplo, quais as extensões de PDO a gente tem na nossa versão do PHP. Para isso, a gente pode utilizar um métodozinho estático da própria classe PDO ou dar uma olhada no PHP Info. Então, vamos lá. Então, aqui eu faço uma chamada estática a um método do PDO chamado getAvailableDrivers. Ele vai retornar um array. Então, a gente pode utilizar aqui o vardamp para poder imprimir e debugar o array diretamente e dar uma olhada no resultado. Vamos lá. Então aqui no meu, por exemplo, eu tenho o MySQL, esse OC, que é o do Oracle, PGSQL, que é do Postgres, SQLite, que é do próprio SQLite,
e SQL SRV, que é do SQL Server. Bem, durante o nosso curso estaremos utilizando 4 SGBDs, exatamente aqueles que estavam naquela tabela como sendo os mais populares atualmente. Então vamos estar utilizando MySQL, Postgres, SQL Server e o Oracle. Cada SGBD muitas vezes possui suas peculiaridades ou a nível de SQL ou alguma nuance do próprio PDO. Então, toda vez que a gente estiver falando de alguma coisa específica de algum banco, eu vou estar colocando o símbolo do banco de dados aqui no canto direito superior da nossa tela. Então fique atento, se aparecer o logo de algum desses bancos de dados aqui, saiba que a gente está explicitando alguma peculiaridade dele em relação aos demais. Beleza, então vamos lá. Bem, cada drive é uma extensão PSL. Se a gente lembrar lá da nossa primeira aula do curso, eu tenho aquele tipo de extensão de PHP que é já compilada para o sistema operacional nativo. Isso é, DLL para Windows e .so para Linux ou Mac. Então, o primeiro passo é ver se eu tenho aquela extensão no meu PHP. Tendo aquela extensão no meu PHP, isso é, lá na pastinha EXT, o segundo passo é habilitar ele no meu PHP ini. Se você está utilizando um AMP, por exemplo, o MySQL não só já veio dentro do pacote, como ele já vem habilitado. Porque, como o próprio nome diz, né, o AMP, o M de MySQL, então ele já vem com esse pacote, já vem tudo pronto para você. O Postgre, ele também vem no pacote, mas você precisa habilitar. Então, você pode fazer isso via interface gráfica do AMP, tá? Clicando aqui em PHP Extensions e habilitando aqui PDO PGSQL, ou lá no PHP ini, removendo o comentário onde está Extension PDO PGSQL. E aí sempre reiniciando a pasta, beleza? Pois bem, vou pular aqui e vou para o Oracle. O Oracle, ele também vem no pacote. Então, tanto se você baixar um AMP, como se você baixar o pacote do próprio Windows, tá? O PHP puro, sem uma pasta, sem nada, ele vai vir lá com a DLL do Oracle, que é o PDO ou C. Então, a priori, seria só de comentar. Mas ele sozinho não é o suficiente para você acessar o Oracle como cliente. Você precisa baixar o Instant Client dele. Então, clicando naquele link, você vem para esse site e baixa de acordo com o sistema operacional que você está usando e de acordo com a arquitetura, se sua máquina é 64 ou se sua máquina é 32 bits. Baixou, instalou, de preferência reinicia a máquina, habilitou a extensão, reiniciou a pasta, está lá, acesso ao Oracle, beleza? Bem, o SQL Server é um dos que dá mais trabalho de habilitar. Por quê? Ele, primeiro, não vem no pacote padrão do Windows. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer no site da Microsoft, nesse linkzinho aqui que está no não, e primeiro dar uma olhada nessa tabela aqui. Essa tabela, as colunas são as versões do Drive e as linhas são as versões do PHP. Então, você precisa ver em quais dessas versões, de preferência a mais alta, o seu PHP é compatível. Então, por exemplo, eu estou aqui no PHP 7.3. Ele só é compatível com a versão 5.6. Então, essa é a versão que eu preciso baixar. Clicando aqui no link, eu tenho aqui a lista dos drives. O meu é o 5.6 de acordo com aquela tabela. Vou clicar e vou baixar. Clicar aqui em Download. Ele vai vir um executável. Esse executável é o seguinte. Ele é nada mais nada menos do que uma espécie de descompactador. Tá? Ele vem um monte de DLL como se fosse um zip, mas isso aqui é um executável. Você vai escolher uma pastinha para você salvar aquelas DLLs. Você escolhe uma pastinha lá do seu HD. Salvou, deu OK. Vai lá naquela pasta. Vamos lá. Então aqui eu tenho a minha pastinha que foi gerada quando eu pedi para aquele executável literalmente descompactar esses arquivos. E eu tenho esse monte de DLL, apesar de ter escolhido só a versão 5.6. Por quê? Porque a versão 5.6 ela também cobre o PHP 7.1 e o 7.2. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descartar tudo que seja 7.1 e 7.2. Então, só quero 7.3. Sobrou essas DLLs aqui, que tem o PDO, porque as outras são o Drive não PDO. Eu quero o PDO. E aí eu tenho 4 opções, sendo delas 2 de 64, que é a minha arquitetura, que são essas duas aqui. Então, aqui me sobraram 2 versões 64.
uma non-thread safe e uma thread safe, tá? Uma que funciona com multithread e outra não. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é olhar no PHP Info qual dos dois é o meu, para poder finalmente decidir a DLL. A gente pode executar a função PHP Info e abrir ela no browser. Então aqui no meu PHP Info eu desço um pouquinho e tem informação aqui, ó, Thread Safety Enabled, tá? Então o meu PHP é o TS, não o NTS. Então finalmente eu posso aqui escolher essa DLL, 64 bits, PHP 7.3, Thread Safe. Copio ela lá para a minha pasta XT do meu PHP, no caso aqui do AMP64 bin, PHP, a versão minha do PHP que eu habilitei, que é 7.3, a pasta XT, e eu colo aqui. Eu já fiz isso previamente. Então aqui, ó, eu tirei todo aquele sufixo e deixei com o nome de PDO _ SQL-SRV. E aí, qual foi o próximo passo? Eu incluí essa linha aqui no meu PHP ini, tá? E antes de sair reiniciando a Apache, similar ao Oracle, eu também preciso de um software adicional na minha máquina cliente, na máquina que tem o PHP. Então vamos lá. Eu preciso baixar o drive ODBC do SQL Server. Então a gente vai aqui nesse link e manda baixar o drive, a última versão do drive ODBC do SQL Server. Beleza? Baixou, instalou, de preferência, se puder, reinicia a máquina, e aí sim, você já vai poder usar o AMP, tá? Com a extensão DLL que você baixou de acordo com a versão do seu PHP e da arquitetura da sua máquina. Habilitou, beleza, já vai ter acesso ao SQL Server. Bem, para o caso dos usuários de Linux, cada versão de Linux possui algum gerenciador do tipo apt-get, yum. Então, você precisa utilizar eles para instalar, com exceção do SQL Server, que você vai ter que fazer similar ao Windows, você vai ter que ir lá baixar no site lá, de acordo com o seu sistema operacional, e não esquecer de, no Oracle, por exemplo, baixar o Instant Client para o Linux mesmo assim, tá? Então, vamos lá. Bem, então o próximo passo é nos conectarmos a algum SGBD. Vamos criar um arquivo de conexão. Aqui, durante o curso, eu estarei utilizando 4 arquivos de conexão, um para cada SGBD, e o meu arquivo padrão, por assim dizer, será o MySQL, mas teremos conexão com os 4 bancos de dados. Vamos lá. Então, o primeiro passo será separar em variáveis as informações pertinentes para o acesso ao banco de dados. Então vamos lá, eu vou ter uma variável aqui, servidor, para colocar o nome ou o IP aonde esse MySQL está hospedado. Então, no meu caso, é na minha própria máquina, localhost. Logo em seguida, eu vou ter uma variável banco para guardar o nome da base, tá? Porque em um SGBD a gente pode ter vários bancos de dados, tá? Para várias aplicações. Então, eu vou me conectar à base livraria, que será uma base que nós utilizaremos durante o nosso curso, para servir de exemplo. Uma variável para guardar o usuário do banco de dados. Então, eu vou utilizar o usuário padrão que vem no próprio AMP, que é o root. Uma variável para guardar a senha. Então, no AMP ele vem root sem senha, senha vazia. Uma variável opcional para porta, isso é, todo serviço, do mesmo jeito que a gente viu na primeira aula que o Apache responde na porta 80, o MySQL, por exemplo, a porta padrão dele é a 3306, beleza? Se a gente não especificar a porta na hora que a gente instanciar nosso PDO, ele vai tentar padrão. Então, observe se caso lá no seu trabalho, no seu projeto, o MySQL está utilizando uma outra porta. Aí você especifica aqui, beleza? Bem, o próximo passo é montar o meu Data Source Name, que a gente também costuma chamar de string de conexão. Então, normalmente ela é o quê? Precedida do nome do drive, 2 pontos, e aí chave e valor, tá? Separadas por um ponto e vírgula, com o nome do atributo e os valores. É nessa parte que os drivers costumam variar entre um e outro. Então vamos criar aqui, por exemplo, o do MySQL. DSN. Então aqui vai ser MySQL, que é o nome do drive. E aí a gente vai começar com os atributos dele. Host é para indicar o servidor, ponto e vírgula. Port é para indicar a porta, ponto e vírgula. DBName
é para indicar o nome do banco de dados. Então vamos lá, banco, ponto e vírgula. E colocaremos um adicional que será o char7. Vamos colocar aqui literal o TF8, que foi o char7 do nosso MySQL para poder a gente dar suporte, por exemplo, a caracteres especiais do nosso idioma, que é comum, né? Ser cedilha e caracteres acentuados. Então, com o meu DSN pronto, eu posso utilizar o método construtor do PDO, conforme está lá no nosso slide. Eu tenho aqui, ó, o primeiro parâmetro é o DSN, string de conexão, usuário, senha, e eu também tenho um quarto parâmetro que é opcional, tá? Que é um array de opções. No MySQL vai ser muito importante a gente utilizar ele, então vamos lá construir. Vou criar aqui, ó, opções, vai ser um array, e esse array ele é composto de chave e valor, sendo que tanto as chaves como os valores são constantes do próprio PDO. Muitas vezes constantes genéricas, isso é, nativas do próprio PDO puro, ou específicas de cada drive PDO. No caso MySQL, o recomendado é utilizar esses três valores. Vamos lá. Primeiro, habilitar o modo de erro para que toda vez que acontecer algum erro de banco de dados, tá, ele fazer o quê? Ele liberar uma exceção. Isso é, ele dá um throw e dá uma exceção para a gente. Próximo passo, nós vamos pedir para que o modo padrão de recuperação de dados seja através de arrays associativos, porque ele é um dos mais práticos, tá? Isso é só uma recomendação, nada obrigatório. Então vamos lá. PDO fetch assoc, tá? De array associativo. A gente vai, durante o curso, estudar todos os métodos de recuperação do PDO. Vamos lá. E um que é extremamente importante, que é o PDO, o modo que de emulação de prepaid statements. É um recurso que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Onde a gente pode utilizar placeholders na nossa query para que a gente possa evitar, por exemplo, injeção de SQL. E o ideal é a gente deixar funcionar de modo nativo do MySQL, para que a gente possa, por exemplo, utilizar sem problemas um limite usando placeholder, tá? Sem ter que utilizar o bind. Então, no caso MySQL, é bom a gente desligar ele, beleza? Bem, feito isso, a gente fecha aqui nossa array de opções e aí é só instanciar o PDO. PDO é igual a new PDO, passando nosso DSN, usuário, senha e nosso array de opções. Beleza? Bem, um jeito simples, tá? Mas de testar se conectou direitinho, a gente dá aqui um var dump. Se aparecer uma instância de PDO, mesmo se ela não aparece os atributos nem nada, não aparecer nenhum erro, é porque se conectou legal. Então vamos lá. Então tá aqui, ó, meu PDO conectado. Não é à toa que se eu mudar alguma coisa, como por exemplo o nome do banco, colocar aqui um caractere a mais, ele vai disparar uma exceção, que eu não tratei ainda com try-catch, dizendo que não conhece essa base. Então está aqui o nosso MySQL conectado. Bem, vamos aos próximos bancos de dados. O Postgres, muito parecido com o MySQL, ele utiliza host para dizer o nome do servidor, port para dizer o número da porta, dbname e o banco. Eles são muito parecidos. E novamente, vamos utilizar as mesmas opções do MySQL. A diferença maior é que, além da porta ser diferente, e que também é opcional, a gente pode tirar aqui, é que o prefixo é o PGSQL, que é o nome do drive. Beleza? Então, com isso aqui, a gente também consegue criar a nossa conexão de PDO, não disparando nenhuma exceção, é que a gente se conectou com sucesso lá no nosso servidor Postgres. Beleza? Bem, o do SQL Server já começa a mudar um pouquinho. Por quê? Eu tenho o atributo server para dizer o nome do meu servidor e database para dizer o nome do meu banco. Tá? Então ele já começa a ser diferente do MySQL e do Postgres. Além disso, eu não tenho como, de forma global, desligar a emulação de prepaid statement. Então aquele terceiro item do nosso array que a gente tinha no MySQL e no Postgres, aqui a gente não vai poder utilizar no MySQL Server, senão dá erro. O resto são essas mudanças do nome dos atributos, tá? No DSN. E aí, com isso aqui, a gente já consegue se conectar ao SQL Server de boa. Já no Oracle, a mudança é significativa. Vamos lá, vamos ver um por um.
No array de opções, eu consigo utilizar aquelas 3 opções que eu utilizei no Postgres e no MySQL. Aqui, eu optei por utilizar o atributo que vai forçar os campos a ficarem em caixa baixa. Por quê? O Oracle, até pouco tempo atrás, era sempre obrigatório que o nome das colunas ficassem sempre em maiúsculo. Como a minha base ela utiliza tudo em minúsculo, para poder manter a compatibilidade com os outros bancos, eu forcei ele voltar tudo como caixa baixa. Isso fica a seu critério e também dependendo dos padrões que a sua empresa utiliza, tá? Ou seu projeto. Bem, no Oracle, a base aqui na conexão é chamada de Surface Name, tá? E ela também tem um identificador. Então, aqui ó, eu estou utilizando o XE, que é do meu Oracle Express, que eu instalei na máquina. Eu já coloquei o banco lá dentro, tá? O banco livraria. E além disso, o DSN ele é formado por um atributo chamado DBName, que é toda uma string formada de valores aninhados de parênteses. Então aqui eu tenho description, que é formado de endereço, address. Eu digo qual protocolo que eu vou utilizar. O meu servidor fica nesse valor host. A porta fica em port. E a questão do nome do banco fica aqui nesse connect data. Então aqui eu tenho o nome do serviço e o ID. Tudo isso eu passo como valor para DBName, utilizando o meu Drive PDO, que é o OC, tá? E aqui eu coloquei o char7 para que venham os caracteres corretos. E o resto é igual, usuário, senha e meu array de opções, beleza? Então com isso aqui a gente consegue se conectar ao Oracle. Pois bem, durante o curso nós estaremos utilizando um banco de dados que eu criei com o propósito didático dele possuir os mais variados exemplos de relações e de tipos de dados que um banco de dados pode oferecer. Então, o primeiro passo vai ser você baixar o dump, isso é, uma versão pronta para você executar e, literalmente, instalar, isso é, ter uma cópia desse banco de dados no seu SGBD de preferência. Então, você vai lá no meu slide, acessa essa página específica e clica em um desses links para você baixar o dump para o banco de dados que você pretende utilizar. Então, cada um desses links é um conjunto de instruções SQL. Vamos ver. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o do MySQL. Eu posso clicar aqui no botãozinho Raw, selecionar tudo, copiar, e aí ir no meu cliente MySQL, por exemplo, PHP-MyAdmin. Então, aqui no PHP-MyAdmin, eu posso clicar em base de dados, digitar aqui livraria, criar uma nova base, tá? Eu já tenho ela aqui criada. E dentro dessa base, que no seu caso vai estar vazio a priori, você clica aqui em SQL, cola o SQL e executa. No momento em que você fizer isso, você vai ter todas as tabelas com os dados de exemplo que eu criei dentro de cada uma delas, beleza? Bem, no Postgres, você pode utilizar o pgadmin. Então, você pode criar uma nova base, clicando aqui com o botão direito Create Database, colocar aqui livraria, colocar o seu usuário que você criou do banco de dados. Com a base criada, você pode clicar aqui em Tools, Query Tool e colar o dump de Postgres do livraria. Vai clicar aqui no trovãozinho, vai executar, ele vai criar todas as tabelas com seus respectivos dados aqui no seu Postgres. Bem, no SQL Server você pode utilizar o Management Studio, ferramenta da Microsoft, criar um novo banco de dados. Então você pode chegar aqui e colocar o livraria, eu já tenho ele ali criado, tá? Após o banco criado, você clica com o botão direito, nova consulta ou nova query, cola o dump do SQL e manda executar. E aí ele vai criar todas as tabelas com seus respectivos dados aqui no seu SQL Server, beleza? Pois bem, no Oracle, você também pode criar sua base ou utilizar alguma base, tá? Algum serviço que já esteja criado, como por exemplo do próprio Oracle Express. Se conectar, então vou usar aqui meu usuário que eu criei, php-admin, eu criei o usuário utilizando a ferramenta SQL Plus do próprio Oracle. Com o banco conectado, você pode clicar aqui no ícone SQL, selecionar a conexão e colar aqui o dump do Oracle, que gentilmente foi portado pelo meu amigo Tarcísio, e executar. E aí você vai ter também todas as tabelas e seus respectivos dados de exemplo que eu criei. Bem, o próximo passo agora é usufruir dessa conexão nesse banco de dados de exemplo e executar uma pequena query utilizando SQL
no caso select, para poder recuperar dados. Então vamos lá. Primeiro eu vou incluir algum desses meus arquivos de conexão. Vou colocar o default, tá? Que por enquanto que é o do MySQL, conexão.php. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter uma variável chamada statement o resultado do método query do meu PDO. PDO esse que eu instanciei lá no meu arquivo de conexão. A gente coloca aqui, ó, usar o método query. E aqui eu vou usar a linguagem SQL. Eu vou fazer uma projeção usando select, onde eu digo quais os campos eu quero recuperar. Então eu vou colocar aqui nome, de qual tabela, from, e o nome da tabela, funcionário. Então tá aqui, ó, select nome from funcionário. Bem, ele vai me retornar um objeto do tipo PDO statement, tá? Que é uma declaração, um comando, por assim dizer. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o resultado dele e vou jogar numa variável chamada funcionário, o resultado que da primeira linha, usando o statement, tá? O PDO, uma instância de PDO statement, usando o método fetch, tá? Que seria algo como buscar, recuperar. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, vou imprimir $funcionário. Como nós colocamos o fetch padrão ser o fetch associativo, então aqui ele vai vir num array assim, ó, onde a chave é o nome da coluna. No caso é nome do funcionário. Então vamos lá ver o resultado. Então tá aqui, ó, ele trouxe a primeira linha lá da tabela funcionário. Tá aqui, ó, Lourdes Bossa. A gente pode mudar aqui, ó, para Postgres e o resultado é o mesmo. Para SQL Server e o resultado também é o mesmo. E para Oracle e o resultado também é o mesmo. Beleza? Bem, caso eu opte por utilizar o fetch e queira recuperar todos os dados daquela query, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar uma estrutura de repetição. Então, eu faço o seguinte. Ao invés de guardar aqui na variável funcionário diretamente, eu vou colocar ali dentro de um while, tá? Porque enquanto esse fetch estiver retornando alguma coisa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para ele imprimir o nome do funcionário. Beleza? Então a gente colocou a estrutura dentro de um laço. Por quê? Vai ter uma hora que isso aqui não será mais verdadeiro, será vazio, e a gente vai sair desse while, não vai ser um while infinito. E aí, é claro, a gente coloca aqui uma quebra de linha de contexto de navegador, um BR. Beleza? Então vamos lá ver o resultado. Está aqui, ó, registros da tabela. Bem, o bacana é que o PDO statement ele é um iterable, tá? Ele implementa a interface transversable. Então, na verdade, a gente poderia iterar ele diretamente, fazendo como? Tira aqui esse while, usa um for each, tá? Só lembrar daquela nossa aula de iterable. Coloca aqui, ó, statement as linha ou funcionário, poderia ser funcionário. E a gente imprime aqui, ó, $funcionário, nome, colocando aqui o nosso BR. Beleza? O resultado igualzinho, só que dessa vez utilizando ele de forma iterable. Beleza? Bem, na próxima aula começaremos a ver um problema sério que é de vulnerabilidade com SQL Injection. Tá? Então, toda vez que você começa a utilizar SQL na sua aplicação, você tem que utilizar algum recurso que você evite isso para que seu sistema não possa ser maculado ou ter informações sigilosas explícitas de maneira não controlada. Além disso, também veremos outros recursos do próprio PDO. Espero que tenham gostado dessa aula. Um abraço e fiquem até a próxima.